Então, pessoal, continuando aqui, exatamente de onde paramos, lembrando que estamos falando de morfologia, mais especificamente das classes gramaticais. Na aula anterior, nós vimos as 4 primeiras classes gramaticais variáveis, e nessa aula veremos a mais duas, as últimas variáveis, e depois as invariáveis, certo? Então, sem mais delongas, vamos começar com o pronome. O pronome ele vai trabalhar para o nome. Então, literalmente, o nome dele vai significar pronome. Ele trabalha em prol do substantivo. Os pronomes podem acompanhar ou substituir o substantivo. Quando eles acompanham, eles são chamados de pronomes adjetivos, certo? E não é adjetivo especificamente por dar uma característica. Alguns dão sim característica, mas ele é chamado de pronome adjetivo apenas por ele não ser substantivo. E quando o pronome substitui o nome, ele é chamado de pronome substantivo, certo? Vamos para os exemplos. O minha vai ser um pronome possessivo ou pronome adjetivo. Lembrando que os pronomes eles podem ter mais de uma característica, eles podem ser definidos por mais de uma definição, certo? Possessivo, adjetivo, reto, enfim. O ela vai ser um pronome substantivo ou reto. O ela vai substituir o nome. Então, eu poderia falar Maria, mas eu posso usar ela para me referir a Maria, para me referir a um nome feminino, assim como ele. Aí eu posso me referir a um nome de uma pessoa como ele. Enfim. Agora, eu vi ela é errado. Isso é uma dúvida que as pessoas carregam. Uma dúvida não, um erro que as pessoas carregam. Porque eu vi ela está errado para o padrão culto da língua. Porque aqui é um verbo transitivo direto e aqui é um pronome reto ou substantivo. Não combina o verbo transitivo direto junto com um pronome pessoal do caso reto. A gente já vai ver isso aqui. Nesse caso, nessa frase aqui, nessa oração, houve uma quebra de estrutura sintática. Isso está errado para o padrão da norma culta da língua. Então, o certo é eu a vi. Eu ouvi, entendeu? Os pronomes servem para isso, para substituir. Então, prosseguindo aqui, um pronome pessoal pode ser dividido em pronome pessoal do caso reto. Ele vai auxiliar de forma reta a conjugação verbal. Ele sempre vai assumir a função de sujeito. Então, é o sujeito, quando está no caso reto, ele sempre vai substituir. Já o caso oblíquo, ele vai assumir a função de objeto para completar o sentido do verbo. Lembrando que o objeto pode ser direto ou indireto. Isso vai definir do contexto da transitividade do verbo. Eu vi ela. Vi é um verbo transitivo direto, que vê alguma coisa, que pede um objeto direto. O ela não é especificamente um objeto direto. Então, o certo é eu a vi e não eu vi ela. Eu vi ela está errado, certo? Então, basicamente, o pronome ele vai acompanhar ou vai substituir. Existem diversos pronomes, mas uma coisa que eu digo para vocês, não é tão legal, não é tão útil você se aprofundar muito em todas as características das classes gramaticais. Por exemplo, o substantivo ele tem diversas características, diversos tipos de substantivo, mas isso não é tão relevante em prova. Você só vai precisar identificar se ele é pronome ou não dentro das provas. É por isso que eu não me aprofundo tanto. Às vezes eu até leio um artigo ali, um artigo na internet, páginas de estudo, enfim, mas nada muito aprofundado, porque isso acaba tirando a nossa imersão no estudo. Isso acaba. Tem um professor, o nome dele é Diego, ele fala que tem coisa que a gente estuda e nunca vai cair. Tem coisa que é base e a gente tem que estudar, isso é certo. Mas tem coisa que não necessita, certo? Então eu sigo essa filosofia. Eu trago o que realmente é importante. Então, basicamente é isso que vemos em pronome. Agora vamos partir para o verbo. O verbo vai indicar estado, ação e fenômeno da natureza, certo? Esse fenômeno da natureza é bem peculiar. A gente já viu na parte de transitividade verbal, na parte de predicado, nós já vimos diversas vezes como esse fenômeno da natureza age. Não é só ser um fenômeno da natureza. Tem outras características que eu posso até trazer mais para frente como revisão. Enfim. Então, o verbo ele vai ser responsável pelo SVC. O SVC é o principal sistema linguístico da língua portuguesa. E o verbo vai ser o principal elemento desse sistema. O verbo vai apontar quem é o sujeito e quem é, e quem é o elemento, quem é o complemento, na verdade, dentro de qualquer estrutura nominal, certo? Então, o SVC, nós temos sujeito,
verbo, complemento. Eu preciso identificar o verbo, que é muito fácil tu identificar um verbo dentro de uma oração. Depois eu vou perguntar ao verbo quem é o sujeito, perguntar a quem está sendo feita essa atitude, essa ação do verbo, e achei o sujeito. Depois de só achar o sujeito, tudo que restou é complemento nominal ou verbal. O verbo, ele não, se ele indicar ação, fenômeno da natureza, estado, ele está certo, mas ele também precisa indicar perspectiva temporal. Se ele não indicar um tempo, se esse tempo não estiver indicado no morfema ou então na própria frase, no contexto da frase, ele não é verbo, certo? Então temos os tempos verbais, que é passado, presente e futuro. E eu tenho um exemplo aqui muito importante para vocês. A filmagem ficou perfeita. O verbo filmagem indica ação, mas não é verbo. Ele é um substantivo abstrato, pois não indica tempo. Filmagem não tem tempo. É ação, mas não tem tempo. O tempo não está sendo definido de quando essa filmagem ficou perfeita. É um verbo. Tecnicamente, você olhando assim de relance é um verbo, mas não está indicando ação. Então, isso é um erro muito recorrente. Até mesmo porque isso tem um pouco a ver com artigo. O artigo substantivou o verbo nessa aqui. Se tem artigo, não é verbo. O verbo não pode ter artigo antecedendo ele, senão será substantivo, certo? E aí tem as desinências. O verbo é o que carrega as desinências, o que mais carrega as desinências. E as desinências verbais são morfemas que permitem a flexão da palavra a que se juntam e vão indicar a flexão do verbo em número e pessoa, que é a desinência número pessoal, e vai indicar a flexão do verbo em número e pessoa, né? O número pessoal, que o número é singular ou plural, e em pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa gramatical. A primeira, segunda e terceira pessoa do singular é eu, tu, e ele e ela. A primeira, segunda e terceira pessoa do plural é nós, vós e eles. A primeira do singular é eu, a segunda tu, a terceira ele ou ela. A primeira do plural é nós, a segunda do plural é vós, a terceira do plural é eles ou elas. Muito fácil. E temos também a desinência modo temporal, que vai indicar modo e tempo. O modo pode ser indicativo, subjuntivo ou imperativo. O indicativo indicando uma coisa que realmente aconteceu, o subjuntivo uma hipótese e o imperativo uma ordem, vai denotar uma ordem. Então, o indicativo é uma atitude realista. Por exemplo, Pedro quebrou a cadeira. Eu vi Pedro quebrando a cadeira, por isso eu sei que ele quebrou a cadeira. Aconteceu de fato. Agora, o subjuntivo vai ser uma atitude hipotética. Lembrando que indicativo, subjuntivo ou imperativo é o verbo que indica. O próprio verbo vai indicar na desinência, certo? O subjuntivo é uma atitude hipotética. Pedro talvez soubesse as respostas do teste. Eu não sei se Pedro sabe. Eu estou supondo que Pedro pudesse saber. E o imperativo vai denotar uma ordem. Pedro, sai daqui agora. Eu estou ordenando. Pedro, sai daqui agora. Eu não sei se Pedro vai obedecer, mas eu estou dando ordem. Então, indicativo realista, subjuntivo hipotético e imperativo ordem. Basicamente, esses são os modos verbais. Agora, o tempo pode ser pretérito, presente e futuro. O pretérito vai se dividir em pretérito perfeito, que é um passado já completo, um passado que já se realizou, completamente realizado, também chamado de passado acabado. Ele vai indicar algo realizado no verbo. Ontem eu joguei bola na quadra. Joguei está no pretérito perfeito, pois eu já joguei. Ontem eu joguei bola na quadra. Essa ação já foi finalizada, já aconteceu, é passado. É um passado acabado. Agora, o pretérito imperfeito vai indicar uma continuidade. Ou essa continuidade eu ainda estou fazendo ela, ou eu fiz por um tempo. Vai negar a completude e vai indicar uma rotina, hábito ou processo, um passado inacabado. Por exemplo, Pedro jogava a bola na quadra. Pedro jogava. Ele pode não jogar mais, ele pode ainda jogar, mas mesmo assim, Pedro passou um tempo jogando. Se foi todo dia, 2 vezes por semana, 4 vezes por semana, uma vez por mês, mas ele jogava. E é um processo que teve uma continuidade. E por último, temos o pretérito mais que perfeito, que é o pretérito mais que completo. É um passado anterior a outro tempo também no passado, chamado de passado do passado.
Por exemplo, Pedro tirava os sapatos que Joana usara na festa. Antes de Pedro tirar os sapatos de Joana, Joana antes usava o sapato na festa, certo? Então, Joana usou o sapato na festa e João tirou o sapato de Joana quando Joana chegou em casa. Então, reparem que antes de um passado vem outro. É um passado se sobressaindo a outro. Basicamente isso que é o pretérito mais do que perfeito. E isso é muito fácil de identificar, porque o próprio contexto da frase já vai entregar se existe um passado, se existem dois passados, se é uma rotina, se já foi totalmente completo. Então, basicamente, esses são as divisões do pretérito, que pretérito é a mesma coisa que passado. O presente não vai se dividir e o futuro vai se dividir em futuro do presente e futuro do pretérito, que é muito fácil de identificar, tanto que eu nem vou me aprofundar muito nisso. Então, para resumir aqui, nós temos o tempo pretérito, presente e futuro. O pretérito se dividindo em perfeito, imperfeito e mais do que perfeito. E o futuro, e o presente não se divide, né? E o futuro se divide em futuro do presente e futuro do pretérito. Então, vamos fazer uma análise morfológica de acordo com o que vimos nos verbos, nas desinências, e no número pessoal e modo temporal. Vamos ver a palavra cantávamos. Ela vai se dividir nessas desinências aqui, certo? Então, o cante vai ser um morfema lexical. Ele vai ser o radical, a base significativa. Ele não pode ser fragmentado, certo? Ele vai carregar o significado. Todas as palavras que podem derivar desse morfema são relacionadas a cantar. Cantor, cantava, cantei, enfim. Aí temos o morfema gramatical, que é a vogal temática. A vogal temática normalmente vai indicar a conjugação do verbo. Aí temos a desinência modo temporal, que vai indicar o modo e o tempo que está acontecendo. Se é modo indicativo, subjuntivo ou imperativo, ou se é presente, passado ou futuro. E temos o MOS, que é a desinência número pessoal. Vai indicar o número, se é singular ou plural, ou vai indicar se é primeira, segunda, terceira pessoa do plural ou do singular. Então vamos lá. Para resumir aqui, temos o cante, morfema lexical radical, base significativa. Temos o a, acentuado, que é o morfema gramatical, que é a vogal temática, que vai indicar a conjugação. Morfema gramatical vá, que vai indicar a desinência modo temporal, o modo e o tempo. E o mos, que vai indicar o número e a pessoa, singular ou plural, certo? Está no plural, no singular. E também é muito importante a gente reparar que essas são as únicas desinências que vão classificar uma palavra, que vão classificar um verbo. Então, não é tão importante você estudar outras desinências. É claro, vai ter outras, mas essas são as mais importantes, tá? Então, a gente já viu isso aqui, mas vamos ver de novo. Morfema lexical é a semântica e base significativa. Ela altera outros morfemas, mas ela ainda carrega o sentido e não pode ser quebrado, não pode ser fragmentado. Por exemplo, aqui, o cante, cantaremos, cantaríamos, cantareis. Agora, a vogal temática, ela vai possuir duas funções. Ela é o elo para ligar o radical e as outras desinências. Então aqui, ó, ela está ligando o radical a esses dois aqui. E ela vai indicar a conjugação do verbo. E tudo após a vogal temática é desinência. Tudo vai ser desinência e não apenas morfema. E tem as conjugações verbais, né? Que a primeira conjugação vai ser verbo terminado em AR, segunda conjugação verbos terminados em ER ou OR, e terceira conjugação verbos terminados em IR. É muito simples isso daqui. Você identifica nas palavras, nos verbos. Então cantávamos, mais uma vez, cante radical, que é a base significativa, o a, vogal temática, e o vá, que é a desinência modo temporal, indica modo e tempo, e a desinência número pessoal, que vai indicar se é singular ou plural, e vai indicar a pessoa gramatical, primeira, segunda ou terceira pessoa, do singular ou do plural. Enfim, uma coisa que eu esqueci, a gente já finalizou o verbo aqui, uma coisa que eu esqueci de falar é que o verbo ele é a classe mais variável. Ele é a classe que mais varia dentro das nossas classes gramaticais. Por isso ela tem que ser estudada
por último, tanto que eu estou pensando até em trazer uma aula só de verbo. E depois trazer algumas mais complexas, mas tem umas que não precisam ser estudadas a fundo, mas o verbo precisa, porque ele é a classe mais complexa. Isso aqui é tudo que o verbo tem, não tem muita coisa além disso não. Mas isso aqui tem muito exercício para a gente fazer, tem muita revisão, tem muita coisa para massificar isso aqui. Porque querendo ou não, isso aqui é um pouquinho difícil. Se tiver algo difícil dentro das classes gramaticais que eu posso dizer para vocês, é o verbo. Então, pessoal, finalizando aqui, já vimos todas as variáveis, né? Eu vou deixar para a próxima aula as invariáveis. E é isso aí. Desejo tudo de melhor sempre e até a próxima.